No vídeo que foi lançado na segunda-feira sobre escala, nós colocamos como sendo o nível 1 da escala. Por quê? Porque ali trabalhava com dimensões de uma só, ou seja, ou o comprimento, ou a largura, ou a altura. Os níveis 2 e nível 3 de escala, essa nomenclatura eu estou usando para facilitar, ela se baseia quando vai relacionar duas dimensões ou três dimensões. No Enem, é comum aparecer essas relações com três dimensões, ou seja, a dimensão de volume. Porém, a forma que você vai fazer, se caso aparecer com duas dimensões, é a mesma, tá certo? É o mesmo padrão, só vai mudar essa partezinha de dimensão. E se você quiser entender um pouco mais como funciona a escala, existe um curso no nosso canal e também existe o vídeo anterior lançado na segunda-feira, que ali dá uma ideia clara de como é que vai funcionar a escala. Por isso que nesse vídeo nós podemos ir um pouquinho direto ao ponto e passando por algumas fases que foram explicadas nesse vídeo anterior. E nessa questão fala o seguinte: comum em lançamento de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam na maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Isso aqui é só balela. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1:200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Na maquete existe esse reservatório. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Por fim, o comando da questão diz o seguinte: em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio em quantos dias? Questãozinha de... A mesma estrutura que utilizamos no vídeo anterior vai ser utilizada aqui, tá certo? Lembre sempre que você deve olhar primeiramente para a escala. Diz que a escala é de 1:200, certo? Uma representação interessante que você faz disso é que, como tem os dois pontinhos, é uma divisão e, consequentemente, é uma fração. Então, a melhor forma de que você organize essas informações é em uma fração, tá certo? Ou seja, 1:200. Por quê? Porque a proporcionalidade fica melhor de ser observada desse jeito, tá certo? E aí, como falamos no vídeo anterior, a escala, caso não diga na questão, ela sempre vai ser em centímetros, somente em centímetros, nada de cúbico, centímetro quadrado, é só centímetros. E aí tem essa informação que é a escala que foi utilizada na maquete. E diz que o reservatório de água da escala da maquete tem 45 centímetros cúbicos. Pronto, nós podemos estruturar a nossa questão. De que maneira? Sabemos que para cada 1 centímetro da maquete existem 200 centímetros do tamanho real. E aí vem a pergunta: eita, e se eu tenho 45 centímetros cúbicos da maquete? Quanto será o tamanho real desse reservatório? E aí vem a primeira distinção da escala que nós conhecemos. Observe o seguinte: isso aqui no vídeo anterior nós não precisamos, porque é uma dimensão só, e aí não precisa. Nesse caso, observe que aqui nós estamos tratando de uma escala em centímetros e essa escala está em centímetros cúbicos. Como nós fazemos para adequar isso aqui? Nós devemos elevar a grandeza que está somente com a dimensão ao cubo também, porque aí equivale às informações, tá certo? Aqui, nessa primeira, se você quiser para organizar, você pode pensar que aqui é a escala da questão
e aqui são os valores, tá certo? Só para que você organize direitinho e saiba que em uma coluna eu devo colocar a escala que foi dada, a escala que é utilizada. E na segunda coluna são os valores que eu tenho da maquete ou da área, enfim. Então, ó, a partir desse momento, nós devemos resolver essa continha, ficando 1 ao cubo é o próprio 1, não é? 1 ao cubo é o próprio 1. Porém, entretanto, todavia, olha o tamanho dessa conta. Você deve ter cuidado aqui porque o Enem vai amar fazer isso com você. Nós temos 1 ao cubo, é o próprio 1. Agora, 200 ao cubo. Como é que fazemos isso? Dica, você não precisa ter medo. Faça o seguinte, ó. Você sabe que 200 ao cubo é 200 vezes 200 vezes 200, ok, tudo certo, parece ser uma conta grandona, mas não, ó. Pense somente nos números que tem valor, vamos assim falar de maneira ignorante talvez, mas ó, eu vou pensar nos números primeiros, porque como termina em zero, você ignora o zero e só coloca no final, ó. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Quantos zeros tem? 6 zeros, então é só adicionar estes 6 zeros e acaba a questão, tá certo? Vamos lá colocar agora. Então, nós sabemos que 200 ao cubo vai ser... deixa eu ver aqui, tem que contar, porque senão é zero demais. Aqui e aqui. Pronto. 200 ao cubo é 8 milhões, tá certo? E aí você deve ter esse cuidado para colocar certinho. Aqui vai entrar os bizus de tabuada e só isso, tá certo? Mas não precisa se preocupar. Outro bizu que nós podemos fazer vai ser o seguinte. Daqui a pouco, ó, nós já colocamos ao cubo, então agora é só resolver a conta. Já estamos acabando. Agora é a mesma coisa que faz na escala de uma dimensão sozinha. Eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes x é x. E 8 milhões vezes 45. Também não se preocupe. Eu vou fazer direto, tá certo? 8 milhões vezes 45, ignore todos os zeros depois. Porque como um dos números termina com zero, é só você adicionar no final. Então vamos fazer 45 vezes 8, que dá quanto? 5 vezes 8 dá o próprio 40, bota o zero, vai 4. 8 vezes 4 dá 32, com 4, 36. Ou seja, 45 vezes 8 dá 36. 36, opa, dá 360. E aí é só acrescentar os zeros. São quantos zeros? 6 zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Então, significa dizer que este reservatório tem exatamente 360 milhões de centímetros cúbicos. Tá certo? E aí vamos para a questão, vamos ver o que ele quer, né? Que acho que ele não quer só isso não, aqui tá muito fácil para ser isso, só as alternativas. Ele diz o seguinte, ó. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio em quantos dias? Então, aqui nós temos centímetros cúbicos e aqui ele está em litros. Devemos fazer algumas conversões. E pode ficar tranquilo, porque essa conversão vai ser simples, tá certo? Lembre-se, isso aqui é dica, tá certo? Isso aqui é para você anotar. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, ou seja, 360 milhões de centímetros cúbicos são 360 milhões de ml, tá certo? E você sabe muito bem que 1 litro equivale a quantos ml? A 1000 ml. Acabou a questão, porque nós podemos fazer essa conversão aqui. É só dividir. Como eu falei que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então nós podemos tirar esse centímetro cúbico aqui e dizer que aqui é 360 milhões de milímetros, de mililitros no caso, né?
Então, ó, tendo essa noção aqui, é só fazer a divisão. Por quê? Nós temos 360 milhões e para cada 1000 ml nós temos 1 litro. Então é só dividir o númerozão grandão, quando vou repetir, misericórdia, é grande demais, 360 milhões, e é só dividir por 1000, ou seja, eu posso só cortar os 3 zeros daqui, tá certo? Fazendo a divisão rápida. Ou seja, nós temos então que x, digita, x vai ser igual a 360 mil litros, tá certo? Aí você pensa, oxe, acabou a questão, vou marcar aqui. Aí o que ele pede? Ele diz aqui, ó, quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio em quantos dias? Então ele ainda quer saber quantos dias, se caso falte água, esse reservatório cheio, que equivale a 360 mil litros, vai conseguir ter armazenado por quantos dias, sendo que são consumidos 30 mil litros de água por dia. Você pode fazer direto, mas aqui eu vou apresentar uma regra de 3, só para que você entenda a noção, tá certo? Mas aqui ficaria o seguinte, nós sabemos que um dia equivale a 30 mil litros gastos, não é? Pronto, eu tenho essa informação. E será quantos dias eu preciso para secar, então, 360 mil litros de água, ok? Isso aqui é uma proporção simples, ok? Isso aqui eu estou mostrando para que você entenda como é que vai ser feito. Por quê? É só você pegar os litros de água total e dividir pela quantidade que é consumida por dia, ou seja, por 30 mil, tá certo? O jeito da regra de 3 é para que você não se preocupe em ter medo de resolver direto, tá certo? E aí você sabe que a noção que nós temos dessa divisão é por conta dessa regra de 3. Não tem problema você fazer essa regra de 3, tá certo? Ela é bem tranquila e é bom que você fica na segurança. E aqui é só dividir. Posso cortar os zeros, tá certo? E 36 dividido para 3 é igual a 12. Ou seja, precisa então de 12 dias para que o reservatório inteiro seja secado caso falte água. Se você compreendeu e gostou, compartilhe, siga nossa página, inscreva-se, vá lá no Instagram e comente. Muito obrigado e tchau. Perdoe o tempo e qualquer dúvida deixe na sugestão no comentário. Vai agradecer muito e vai agregar. Até a próxima e tchau.